Opa pessoal, boa tarde. Eu vou continuar aqui a série de vídeos sobre a Godot e dessa vez vamos trabalhar com operações básicas envolvendo aquelas variáveis que a gente viu no último vídeo. Então, no último vídeo, só recapitulando um pouquinho, nós vimos um pouco sobre algumas variáveis com tipos mais básicos e primitivos que temos aqui na Godot, como strings, que são variáveis que representam um caractere ou uma cadeia de caracteres, né? Vamos colocar como cadeia de caracteres. Variáveis do tipo inteiro, que vai representar o número inteiro, como está o nome, variáveis float, que vão representar números decimais, e variáveis booleanas, que vão fazer a representação de valores de verdadeiro ou falso. Então, isso tudo eu falei no último vídeo, eu falei o que são variáveis, né, para quem não tem essa parte. E, bom, variáveis, como eu falei, são basicamente espaços na memória que estamos registrando para a execução daquele nosso código. Então, quando declaramos variáveis dentro de um código, nós estamos pegando um espaço daquela memória, nomeando e guardando, né, registrando um valor para usar futuramente nas operações daquele código. Eu até dei o exemplo, né, das caixas, que é basicamente como se a gente estivesse pegando uma caixa que fosse uma representação da memória em si, e etiquetando com o nome e guardando um valor lá. Então a gente etiqueta, né, a gente declara aquela variável para a gente saber o que tem guardado e qual tipo de coisa que está guardado dentro dela. Beleza. Vimos isso no último vídeo e agora vamos ver operações que podemos fazer com essas variáveis. Como vocês podem ver, até tem aqui uns testes que a gente fez com elas, ó. Por exemplo, eu vou limpar um pouquinho isso aqui, fechar. Ah, deixa eu fechar aqui, porque senão se a Godot estiver rodando o código e fazendo as coisas aqui no editor ao mesmo tempo, ela consome muita memória. Beleza, tá de boa. Só dei uma limpada aqui para não ficar muita coisa na tela. Como vocês podem ver, né? Tá aqui a nossa saída com esses prints que fizemos no último vídeo, mas eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou comentar eles. O que significa comentar? Eu estou basicamente tirando a significância dessas minhas linhas de código daqui do meu código em si. Ó, como vocês podem ver, agora você está imprimindo o último valor que tem ali, né? Que é a do verdadeiro ou falso. Basicamente, comentar é bom para a gente conseguir declarar. Deixa eu só tirar aqui. Alguma coisa para quando a gente for ler o código no futuro, né? Por exemplo, aqui eu posso comentar aqui, ó. Variável. Meu Deus, não sei escrever. Variável do tipo string. Pronto. Aí, como vocês podem ver, vai rodar o código normal e ele não vai ler isso daqui, porque isso daqui é um comentário. Se eu tirar isso daqui, vai dar problema. Ele vai identificar, né, que deu erro durante a declaração da variável. Então, esses comentários são muito bons para a gente poder organizar direitinho o nosso código. Vocês vão ver que eu vou fazer muito isso para ficar mais fácil de entender durante as videoaulas. Mas beleza, o que eu vou fazer agora nesse vídeo? Vou fazer alguns testes envolvendo essas variáveis e envolvendo as operações com elas. Então, bora lá. Primeiro, eu vou começar com aquele tipo string, né, que eu mostrei para vocês, que representam as cadeias de caractere. Eu vou criar aqui uma string chamada nome. Nome, que é do tipo string, e recebe meu nome. Eu já tenho ali um Ayrton, mas eu vou colocar Hello World. Coloquei um Olá Mundo. Beleza. A primeira operação que eu quero mostrar para vocês relacionadas a essas strings é a concatenação de strings. Concatenação de strings é basicamente eu pegar duas strings separadas e juntar elas. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, eu vou fazer bem simples, na verdade. Eu vou pegar esse meu var texto aqui e vou fazer aqui embaixo, bem aqui no red. Texto recebe olá mais nome. Vou tirar esse print texto. Não, vou deixar aqui. Deixa ele aqui e coloco um print texto. Beleza, o que vocês acham que vai acontecer agora? Vai acontecer uma coisa que meio errada, mas eu vou primeiro deixar vocês entenderem o que vai rolar. Eu vou colocar olá mais a variável nome, que foi a variável que eu acabei de declarar com o texto Ayrton guardado, né? Bora ver. Ó, apareceu olá Ayrton, só que apareceu tudo junto.
Por quê? Porque eu não coloquei nenhum espaço, um caractere de espaço, né, entre o olá e o nome. Agora, se eu fizer olá, dessa forma, o que vai acontecer? Olá, Ayrton separado. Por quê? Porque quando você coloca um espaço dentro do texto da string, o compilador entende, né, no momento que a gente está rodando o código, que aquele espaço ele faz parte da lista de caracteres. Então, ele faz parte dos caracteres daquela string. E aquele espaço ele não é só um espaço, ele é um caractere, literalmente. Então, vocês podem ver que ele, na hora da leitura, ele soma o olá mais o nome, né? Estranho falar soma. Ele concatena o olá mais o Ayrton e vira uma string só, olá Ayrton. Agora eu vou deixar isso mais bonitinho aqui para vocês. Eu vou criar var título. É uma variável aqui, ó. Var título. String. Beleza. E o que eu posso guardar dentro desse título? Deixa eu pensar. Eu vou primeiro dar um espaço. Eu vou guardar... Como tá um título, né? Pensar aqui... Ayrton... O Cavaleiro. Só pra colocar aqui. Beleza. Aí, beleza, nós temos duas strings, uma string que representa o nome e uma string que representa o título. O que acontece se eu somar elas? Título, nome mais título. Como vocês podem ver, ó, Ayrton, vírgula, o Cavaleiro. Agora que eu vim ver que eu dei um espaço meio desnecessário, né? Eu acho que faz mais sentido assim. Viajei. E agora sim, ó, Ayrton, o Cavaleiro. Agora eu vou mostrar uma coisa muito legal que vocês podem usar aqui dentro da Godot. Como vocês já entenderam, né? Podemos somar strings, né? Nós podemos pegar uma string, pegar outra string, concatenar e transformar elas numa coisa só. Inclusive, dá para fazer isso até aqui, ó. Var concatena. É um tipo de string que eu vou criar aqui. Cadê? Aqui. Nome mais título. Que foi algo que eu acho que eu não mostrei no último vídeo para vocês. Mas a gente pode guardar resultados de operações dentro de variáveis. Ou seja, eu guardei essa operação de concatena dentro dessa variável concatena. E agora, como vocês podem ver, vamos obter o mesmo resultado. Porque o valor da concatenação está guardado aqui dentro da variável. E aí a gente imprime ela. Eu vou fechar aqui de novo porque... Pronto. Beleza. Como vocês podem ver, nós conseguimos somar strings agora, né? Concatenar elas, para ficar mais bonito assim falando. Mas, o que a gente pode usar? Tem uma outra palavra reservada, que é um outro tipo de palavra reservada aqui na Godot, que é export. O que o export ele faz? Basicamente, ele vai abrir dentro do nosso objeto da Godot um campo, ó, como vocês podem ver aqui, que vai dar liberdade de podermos escrever dentro do próprio terminal da Godot o que a gente quer fazer com o valor que a gente quer preencher, né, nessa variável. Ó, como vocês podem ver, está preenchido com Ayrton. Posso, por exemplo, vou fazer um teste com vocês, ó. Vou tirar aqui o export, beleza. Salvar e, como vocês podem ver, sumiu. Dá um Ctrl Z aqui, salvar e apareceu. E por que isso é legal? Porque agora eu posso fazer o seguinte, eu posso mudar para qualquer outro nome, tipo João. E agora eu vou executar o programa. E agora não é mais Ayrton o Cavaleiro, agora é João o Cavaleiro. E eu posso fazer isso de baixo também, ó. Vou Ctrl C, Ctrl V, pá. Beleza. Nós temos agora outro export, o Cavaleiro. Agora eu vou trocar para o Escudeiro. E agora eu vou processar. E como vocês podem ver agora, ó, mudou a concatenação. Agora ele somou João, que foi o novo valor que eu guardei aqui, com o Escudeiro, que foi o outro valor que eu guardei aqui. Mas vocês devem estar vendo, então, mas tipo, você não está declarando um valor lá dentro do código e depois você muda? Sim. O que acontece? Primeiramente, eu guardei Ayrton dentro da variável nome. Eu guardei esse valor dentro do nome, né? Guardei Ayrton. Só que,
Quando eu dou um export e guardo outro nome aqui, esse nome que eu guardei agora, ele se sobrepõe. Então é como se tivesse inicialmente como Ayrton, eu posso até dar um reset, mas aí eu tô sobrescrevendo o nome João. Agora eu sobrescrevi, pá, mudou. Eu posso fazer isso diversas vezes, por exemplo, Pedro, e agora, ó, Pedro o Escudeiro, e coisas do tipo. Beleza, era essa a primeira operação que eu queria mostrar para vocês, que era de concatenação. Mas para não enrolar muito nela, eu acredito que vocês entenderam a ideia envolvendo string. Eu quero ir para a segunda operação envolvendo string, que na verdade é, é uma interpolação. O que significa? Na verdade, está mais para uma forma de escrever a string. Por exemplo, eu vou colocar aqui. Eu vou usar uma dessas variáveis que a gente usou lá no começo mesmo, que é a inteiro. Eu vou pegar esse inteiro só por um exemplo. Eu posso muito bem colocar um print aqui, ó. Por exemplo. Quantidade de moedas. Quantidade de moedas. Aí, beleza. Eu quero representar essa quantidade de moedas. Como que eu posso fazer? Eu posso colocar... Ó, eu tenho aquele meu inteiro. Eu venho aqui e coloco assim. Inteiro. E vocês vão ver, ó. Apareceu quantidade de moedas 10, que é o mesmo valor que está lá no inteiro. Eu juntei ele à minha string. Eu posso também fazer de outra maneira, que deixa eu só dar um espacinho, como vocês podem ver, agora vai haver um espaço entre os dois pontos e a quantidade de moedas. Eu também posso representar essa interpolação de outra maneira, como por exemplo, porcentagem i de inteiro, porcentagem inteiro. Opa. Ah, tá, eu acho que eu confundi. Porcentagem d. Agora sim. Eu confundi, porque em algumas linguagens dá para utilizar porcentagem i, mas nesse caso é porcentagem d para fazer a representação de um número inteiro dentro de uma string que eu quero fazer de texto, né? Beleza, vocês viram isso e agora vocês podem pensar, tipo, ah, mas devem ter outras formas de representar, por exemplo, essa parte aqui seria mais uma concatenação que eu faria, né? Nome mais nome. Vai ver, ó, houve uma concatenação, nome Pedro, beleza. Mas eu quero continuar agora mostrando a parte da interpolação. Eu posso, por exemplo, fazer ó, o seguinte, percentual S tem percentual de moedas. Vocês devem estar se perguntando, tá, o que esse porcentagem S tem porcentagem de moedas? Vai ser uma maneira de representar um texto só com minhas variáveis, ó. Porcentagem, nome inteiro. Agora, o que vocês acham que vai sair disso? Ó, opa. Pedro tem 10 moedas. Ou seja, eu posso alterar isso à vontade, ó. Eu vou mudar aqui para Eric. Eric 20. Eric tem 20 moedas. Ou eu posso até mudar aqui dentro mesmo. Ó. Nome mais 5. Eric tem 25 moedas. Eu fiz a soma direto aqui, ó, porque eu sei que inteiro vale 10. Vale 20. 20 mais 5, 25 moedas. Nome, eu posso até fazer uma interpolação aqui agora. Ó, nome mais título. O que vocês acham que vai sair daqui agora? Eu vou mudar para o cavaleiro de novo. Ó, Eric, vírgula, o cavaleiro tem 25 moedas. Ou seja, agora vocês conseguem fazer uma interpolação de texto utilizando essas dicas que eu dei para vocês. Eu vou até colocar aqui a outra forma que tem para fazer, né? Percentual S tem
10 moedas. Aí eu vou colocar... Na verdade, a outra versão era, por exemplo, o mago tem inteiro o mago tem 20. Eu só vou deixar assim porque a outra maneira que eu queria representar era justamente com o porcentagem. Eu posso, na verdade, colocar como se isso daqui fosse uma string, porque se eu tentar fazer, vai dar um pouquinho errado. Se eu tentar representar com uma soma, por exemplo. Mais inteiro moedas. Ó, como vocês podem ver, tá dando errado porque inteiro é uma variável do tipo int. Então não tem como eu somar um número inteiro com um texto, né? Mas aí que a gente pode usar o str, que é basicamente a conversão para string. Opa, esqueci de dar um espacinho aqui. Beleza. Agora foi, ó. O mago tem 20 moedas. Ou seja, eu consegui transformar para essa representação um valor inteiro em um valor de string. E é isso. Então, vocês já sabem agora como fazer uma concatenação com strings e já sabem como fazer a representação dessas strings em texto. Vocês devem estar se perguntando, tá, qual é a utilidade disso? A concatenação de strings e a interpolação, ela é muito útil para vocês construírem, por exemplo, sistemas de texto no jogo de vocês. Por exemplo, sabe quando vocês estão jogando algo e o jogo pede o nome do personagem? E aquele nome daquele personagem começa a aparecer nos diálogos, tipo, você coloca o nome do seu personagem Tom. Aí os personagens começam a te chamar pelo nome que você colocou. Tipo, olá Tom, bom dia Tom, e coisas do tipo. É exatamente por conta disso. Porque você está fazendo com que o jogo está registrando o seu nome dentro de uma variável e ele está utilizando aquela variável para personalizar sua experiência. Porque sem isso, o seu personagem teria que ter um nome fixo e todos os diálogos teriam que ser baseados naquele nome fixo. Mas com esse registro de nome, você consegue personalizar sua experiência do jogo, tendo justamente esses, como eu posso dizer, esses valores próprios para o seu nome. Isso é muito útil de verdade se você quer personalizar a experiência do seu jogador. Agora eu vou mostrar outros tipos de operações que podemos fazer, não com strings, e sim dessa vez com inteiros e decimais.